22 horas e 13 minutos, estamos aqui ao vivo, 22 horas e 13 minutos. Muita gente pergunta por que minha vida está assim, está assado, por que eu estou sofrendo. Será que o ser humano ainda não aprendeu a se examinar, como diz as Escrituras? Às vezes a gente aprende mais examinar a vida do próximo do que a nossa. Deus estava olhando para o seu povo e ele repreendeu. Ele observou que o seu povo estava seguindo a rebeldia. Você pode conhecer a palavra, morar na igreja, mudar de igreja. Se você não estiver disposto a agradar a Deus, sua vida vai ser um inferno. Mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo cantando no coral, mesmo vivendo em igreja, nada vai mudar. Eu vou te mostrar aqui como Deus estava chateado com seu povo. Me explique por que tudo isso está acontecendo. Preste atenção aqui no texto. Isaías capítulo 30. Ele fala para o seu povo, para os seus filhos. Ele diz assim, versículo 1: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Nesse primeiro versículo aqui, você veja que Deus ele fala de coisas importantes. A primeira coisa importante que Deus fala aqui é que o povo buscava conselho, mas não dele, não da palavra. E até existem aqueles que buscam o conselho de Deus. Eu vou para a igreja para Deus falar comigo. Tem pessoas que até faz voto, fala a Deus comigo, usa a boca do mensageiro naquele culto. E quando Deus fala, eles não querem obedecer. Tem gente que prefere tomar conselho de pessoas das trevas, pessoas caídas, destruídas, mas não querem seguir a voz de Deus. Para você ter ideia, para as 7 igrejas do Apocalipse, toda vez que João entregava o decreto, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas havia uma geração endurecida. As 7 igrejas tinham dificuldade. Como hoje a nossa igreja vive em dificuldade. E muitas das vezes não é inveja, não é macumba, não é demônio, é às vezes a mão de Deus pesando. Porque aqui foi ele quem disse: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Quem é que tem te dado conselho? Lembre-se que se conhece a árvore é pelos frutos. Porque de boca é fácil dar um conselho. Quantas pessoas destruídas que nem estão erguidas são capazes de te orientar para te botar num buraco? Quantas pessoas estão vivendo aí uma vida na mão do diabo
sem visão e querem dar o conselho. Deus falou: meu povo ouve o conselho de todo mundo, menos de mim. Eu vou te falar uma coisa. A igreja do Senhor nesses últimos dias, e quando eu falo a igreja, eu não estou me referindo à placa de igreja A, B ou C. Eu estou me referindo às pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que na maioria das vezes elas vão para o culto, ouve Deus falar, mas endurece o seu coração. Há quem diga que tem pessoas que dizem assim: faz tempo que Deus está cobrando de mim. Essa é a minha brecha, esse é o meu defeito, eu tenho que mudar, mas ela não toma uma atitude. Se hoje fosse o último dia de vida seu, o que seria da sua alma? O que seria da sua alma? Porque Deus continua aconselhando. Deus, ele continua dando a direção para qualquer um que abriu o coração. Mas ele percebeu que estava falando, dando conselho, orientando, mas o povo não queria ouvi-lo. Ouvia conselhos de terceiros. Ele diz aqui, olha o que ele diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Esse primeiro item, meu amigo, é para nossa consciência pesar. É para nossa consciência doer. Deus tem falado, eu tenho seguido, eu estou endurecido. No livro de Hebreus diz: quando ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Que deixemos de achismo, eu penso, eu acho. O que muda na sua vida? Quantas pessoas estão aí cheias de achismo e estão padecendo, estão gemendo, mesmo carregando uma Bíblia, mesmo mudando de igreja, mesmo cantando num coral, dando uma paz do Senhor que não tem. Porque não adianta querer ouvir a voz de Deus e a do mundo. Pedro, quando viu que todo mundo estava se virando contra Jesus, os discípulos tinham deixado Jesus, Pedro disse: olha, para onde iremos? E Jesus disse: alguém mais quer se retirar? Que se escandalizaram com uma pregação de Jesus. É dizer, o povo naquela época já de Jesus queria ouvir o que lhe convém. Assim é fácil ser crente. Vou para a igreja hoje para ver se o culto me agrada. Não. Vai no YouTube e procura uma mensagem que tem um bocado lá. Tem vários temas. O texto é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É por causa da rebeldia que os crentes estão vegetando, padecendo. Não adianta maquiar. Nunca se viu tanto pastor morrer, cantor morrer. Deus está irado, porque as pessoas estão tomando conselho, mas não dele. Ele disse: eles pegam uma cobertura, se vestem de uma cobertura, mas não do meu espírito. Lembra o que está lá em Atos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E muita gente ainda é capaz de afirmar que tem o Espírito Santo e padecendo, rebelde com Deus, estão gemendo. Meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo está gemendo por você, para você abrir os olhos enquanto pode, enquanto está vivo.
porque a morte não avisa. O diabo veio para pisar, matar, roubar, destruir, e ele não dá mole para ninguém. Ele não dá mole para ninguém. Se você olhar, analisar esse texto aqui, quando Deus diz, ai, vai ficar difícil, filhos rebeldes, vocês tomam conselhos, mas não de mim. Tem gente que apanha, quebra a cara. Deus dá conselho, não quer. Deus dá conselho, não quer, está aqui escrito. Eu vou lhe falar uma coisa, meu amigo. Estamos vivendo uma época, a época da graça. Veja como é que está a graça do Senhor. Aperto para todo mundo. A graça de Deus, eu estou salvo pela graça. Mesmo com a graça de Deus, Ele está apertando. Sabe por quê? Porque Deus falou com 7 igrejas. Como continua falando hoje com inúmeras igrejas. Como está falando com você agora. E muitas das vezes as pessoas não querem seguir o conselho de Deus. Mas também quando chega a hora do aperto, aí vem aquela pergunta, Jeová, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por isso que Paulo disse, examinai-vos se realmente estás na fé. É fácil examinar a fé dos outros, fiscalizar a fé dos outros. Você tem que examinar a sua fé, a sua vida com Deus. Mas eu conheço a palavra. O diabo também conhece a palavra e não deixa de ser diabo. Está aí botando para arrebentar, matando, roubando, destruindo, e as pessoas estão sendo massacradas. Porque estão se cobrindo do pecado, estão fazendo do pecado um cobertor. Estão fazendo do pecado um lençol, e principalmente daquele que cobre o corpo todo, fica ali, abrasado, enrolado no pecado. Estão perdendo a cobertura do Espírito Santo. Esse é um dos motivos que o mundo, a igreja, está sendo envergonhada, humilhada. Os ímpios estão escarnecendo em Facebook, os ímpios estão aí gemendo. Hoje eu vi uma matéria de um determinado pastor aí, que compartilharam, me mostraram, e os ímpios lá escarnecendo. Cadê o Deus dele? Cadê a fé dele? Não era crente, não era pastor, não era... Olha como é que está o diabo. Porque quando você perde a cobertura do Espírito Santo, meu amigo, o diabo faz de você tapete. Você pode conhecer Bíblia, você pode morar na igreja, cantar, pregar, não importa. Deus falou aqui, perder o meu espírito. Perder o meu espírito. Ele disse aqui, olha o que ele disse. Que descem ao Egito. Se tiver alguém aí descendo o Egito, não reclame da sua vida não, meu amigo. Não reclame do que está acontecendo. Peça perdão a Deus, misericórdia, e se erga. Se levante, Jesus te ama. Minha mãe, muitas das vezes, quando me punia, me apertava, ela dizia, olha, Davi, isso é por tua culpa. Olha aí como é que tu estás. Eu me via todo arrebentado. Os crentes que estão descendo o Egito, estão ressuscitando a velha criatura, estão perdendo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando está numa pessoa, é poder de Deus. É proteção. Quando o Espírito Santo está numa pessoa, ela está blindada. Vai ter guerra, vai ter luta. Você não é de aço, você não é perfeito, mas a Bíblia diz que Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar nem como convém. Ai de quem perdeu o Espírito Santo.
Eu não estou falando de caicai, de gritaria, de tremedeira. Eu estou falando do fruto do Espírito, que você vê a vida da pessoa transformada. Não é simplesmente porque ela fez telele, telele, telele e talalá, que isso quer dizer que ela tem o Espírito Santo. Não. A primeira característica do fruto do Espírito Santo é uma mudança de caráter. É uma mudança de personalidade. Tem muita gente no pelele, pelele, pelele e vive uma vida carnal, fracassada. Estou falando de mudança de caráter, de uma transformação completa. Você olha para esse texto aqui, Deus estava irado. Deus dizendo, estão descendo ao Egito. Estão descendo ao Egito. Sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó. Faraó está solto. O mundo está do jeito que Faraó quer. Idolatria, luxúria, coisas abomináveis, e o povo está descendo ao Egito e consultando, e estão na confiança de Faraó. Aí ele diz aqui, e estão em confusão. Desce ao Egito. Olha aqui, preste atenção, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Então olha, se tiver alguém hoje aí me assistindo, essa palavra não é para te atacar não. É um dos primeiros sinais que a pessoa está na carne, é quando ela toma aquilo como uma carapuça. Você tem que se libertar. Porque quem desce ao Egito, quem vai na força de Faraó, vai ver, sabe o quê? Vergonha e confusão. Não é assim que está o mundo? Cheio de vergonha, cheio de confusão. As pessoas gemendo, mas eu sou crente, mas eu canto num coral, eu até prego, mas estão, apanhando do diabo. Porque Deus humilhou a força de Faraó, tanto pela dureza do coração dele, como o seu pecado, a sua idolatria. E aí Deus diz, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. Olha, quando a gente vai se fortalecendo na dureza, sabe? Como o Faraó, duro, Deus apertando, tome praga, rã, garfanhoto, o rio se tornou em sangue, foi praga de todo jeito, e Faraó é endurecido. Tem gente que está assim, Deus está apertando ela, botando ela na parede, mas ela quer ser dura. Vamos ver até quando? Vamos ver até quando o ser humano aguenta. Cada vez que Faraó tinha aquela força, ele confiava no seu poder. Vamos enfrentar Deus. Moisés não é nada. Vamos arrebentar, enfrentando Deus, e Deus liberta o meu povo, Faraó. Liberta o meu povo, e Faraó naquela força, não liberta, o povo é meu. O povo é meu escravo, e Faraó ali massacrando o povo, pisando o povo de Deus. Moisés ali sofrendo, ameaçado, lutando para libertar o povo. E você vê que quanto mais Faraó resistia à voz de Deus, mais Deus apertava. Mais Deus botava Faraó na parede. E você vê nos dias de hoje, quando você deixa o espírito de Faraó lhe dominar, Deus está falando, um dia eu saio dessa, um dia eu fecho essa brecha, um dia eu mudo minha vida, e você vai resistindo, Deus aperta, fecha a porta, vai daqui, vai dali, e o espírito de Faraó dentro de você. O que você espera? Vergonha,
que virá. O que você espera? Desonra, confusão? Era assim que estava o povo de Deus. Deus dizendo: como é que é? Vocês estão seguindo a rebeldia de Faraó, o meu povo. Está aqui no versículo 3. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, vírgula. Olha só, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Tem gente assim que está segura, está bebendo, salvo pela graça. Está fumando, salvo pela graça. Está cometendo as abominações, estamos na graça. Está no caminho do Egito, mas está achando que vai ficar tudo certo. Não vai não. Quem estiver seguindo o caminho do Egito vai ter duas coisas aqui. Primeiro, vergonha. Segundo, confusão. Aqui fala, está andando na sombra do Egito. Lembra o que está escrito lá no Salmo 23? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Não, Salmo 91 fala da sombra do Onipotente. Você está andando em que sombra? É bom quando a gente está no sol. Hoje mesmo eu fui num determinado lugar e uma pessoa falou: vem para cá, irmão, sai do sol. O sol estava arrebentando, quente. Eu lembrei logo do Salmo. Ah, como eu lembrei. Coisa boa a sombra, o sol pingando. E o rapaz: ô irmão, venha para cá, sai do sol, irmão, venha para cá. Aí chegou ali, eu lembrei: meu Deus, como é bom uma sombra, hein? A sombrinha, você chega, o corpo amortece. Mas a sombra do Egito é um falso consolo. A sombra do Egito, as pessoas que estão descendo ao Egito, voltando ao Egito, elas não têm ideia do que vai acontecer com elas. Se você não tem ideia, você está vendo agora. Você está vendo. Porque o texto é claro. A força de Faraó. Onde é que estava a força de Faraó? Coração duro. Não era o poder, o reinado, não era o coração duro. Tem gente assim que está com o coração duro. Não aconteceu nada ainda. Lá. Um dia eu me firmo se eu quiser. Eu sou crente se eu quiser. Eu fecho a brecha se eu quiser. O corpo é meu, a vida é minha. Eu não estou bebendo com o dinheiro de ninguém. Eu não estou fumando com o dinheiro de ninguém. Eu faço o que eu quero. E tem gente tão dura que é capaz de dizer: se eu morrer e for para o inferno, problema. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Até quando? Isso vai terminar em duas coisas. Em duas coisas perigosas. Anote a data de hoje. Deus está dando um recado para todos nós. Cuidado com a sombra do Egito. A sombra do Egito atrai a confusão. A força de Faraó atrai a vergonha. Porque Faraó ficou envergonhado quando viu os seus soldados sendo engolidos pelo mar. Faraó, cada vez que Deus lançava uma praga no Egito, Faraó ficava envergonhado. E isso deveria servir para nós. Cada vez que Deus nos apertar, deveria servir de vergonha para nós. Meu Deus, a culpa é minha. Eu abri a brecha, eu sou rebelde. Meu Deus, tem misericórdia. Não deveríamos ficar se vitimando. Não deveríamos ficar: Deus, por que, Jeová? Tem crente aí orando assim. Eu já vi alguém dizer assim: eu vou descer a casa do olheiro e lá vou reivindicar, vou clamar. E aí a pessoa desceu até a igreja, a casa do olheiro, se ajoelhou e cada grito: ó Deus, aleluia, eu sou teu servo,
Aí Deus usou um vaso na hora para dizer: casa rebelde. Casa rebelde. Não estou te ouvindo. Porque é muito bom a gente reconhecer. Você sabe por que Davi alcançou misericórdia? Não é porque ele era perfeito, não. É porque ele reconheceu o tamanho do seu pecado. A Bíblia diz: Davi chorou amargamente. Davi se humilhou. É o que nós devemos fazer. Se de fato estamos na força do Egito, devemos se humilhar. Se de fato estamos na sombra de Faraó, devemos clamar a Deus e pedir perdão. O mundo está desta forma. Preste atenção aqui. Olha o versículo 4. Porque os seus príncipes estão em Zoar, e os seus embaixadores chegaram a Anes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. É assim que está o povo. Alguém disse: paz do Senhor, irmã. A outra fez: amém, varoa. Aí a irmã disse assim: a senhora está bem, amada? Tem que dizer que está bem, né, irmã? Lembra do filho daquela mulher que estava morta? O profeta perguntava para ela: mulher, como é que tu está? Tu e teu filho? Vai tudo bem. Caso isolado. O caso daquela mulher é um, às vezes o meu é outro, o seu é outro. Dizer que está tudo bem, sim, claro, a gente tem que pensar positivo. Temos que confiar em Deus. Só que tem um porém. Se você está seguindo a rebeldia de Faraó, se você está seguindo a sombra do Egito, ai de vós, ai de nós. Eu vou me incluir para ninguém pensar que é uma indireta, serve para todos nós. Nunca se viu uma igreja tão fraca como se está vendo nos dias de hoje. Pastores morrendo, cantores morrendo. Por que Deus está permitindo tudo isso? As pessoas estão tomando conselho, mas não do Senhor. E quando Deus fala, elas não querem ouvir. Tem gente que prefere conselho de ímpio, de desviado, de perturbado, menos de Deus. Eu já vi alguém dizer assim: não, nem tudo que o pastor falar se escreve, não é bem assim. Mas ouvi o ímpio, ouvi a pessoa perturbada. Ah, é? Eu vou te falar uma coisa. Nós temos que ter muito cuidado para não se abrigar na sombra do Egito, porque é prejuízo. É complicado. Deus olhou para o seu povo e disse: olha, os seus príncipes estão envergonhados. Você está vendo os príncipes dessa terra como está? Os governantes, como é que está o mundo? A maioria sendo investigado, a maioria com nome em CPI, sendo investigado por Ministério Público, enfim. O povo padecendo, porque o povo de Deus estava deste jeito aqui, ó. Ai de vós, olha só, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Vai ler tua Bíblia. Antes de ouvir o desviado, o perturbado, vai ler tua palavra, se consagra. Meu Deus, abro esse texto aqui, fala comigo. As coisas do Espírito se discernem no Espírito. Se lê Bíblia na carne, claro que lê. As coisas do Espírito se discernem no Espírito. O povo está aí tomando conselho.
Tem gente que chega, irmão, o que eu faço? Às vezes eu nem dou a resposta na hora. Irmão, vou orar, depois eu lhe digo. Irmão, vou apresentar essa causa a Deus, porque as coisas de Deus não é carne, não é bagunça. As coisas de Deus não é uma mesa de fofoca, onde todo mundo fofoca, fala uma coisa, outro fala outra. Não, as coisas de Deus tem que envolver consagração, oração, separação, para poder Deus talvez dar uma resposta. E às vezes ele nem dá. Demora um pouquinho. Porque às vezes a pessoa só faz aquela falsa consagração, aquela falsa oração, só em prol de um benefício. E Deus conhece de longe crente interesseiro, que quer só remendo, quer só melhorar a sua vidinha. Depois que se erguem, não oram, não buscam, não se consagram, não se mantêm em espírito. As coisas de Deus é muito profunda, meu amigo. As coisas de Deus não é chegar ali na roda do escarnecedor. Fulano, tu que é vivido, tu que é experiente, me diz aí, o que eu faço? Aí o cara, eu... Aí vem o cara tá com a vida desgraçada, perturbada, enrolada até o pescoço. Bem, eu no teu lugar, eu faria assim. Eu sou doideira, eu sou virado, eu sou perturbado mesmo. Aí fala na carne, aí tu segue o conselho do ímpio. Vai ver lá no Salmo capítulo 1. Bem-aventurado os que não seguem o conselho dos ímpios. É forte. É forte demais. E o povo de Deus aqui, Deus está virado. Eu estou dando conselho, não querem ouvir. Se é para ouvir A, B ou C e não ouvir a Deus, eu prefiro não ouvir ninguém. Mas fulano é vivido. Está sem a cobertura do Espírito Santo? Está sem a cobertura do Espírito Santo? Não tem capacidade de te orientar em nada. Não tem, não se iluda. Olha o texto. Olha o texto aqui. Olha só. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu Espírito. Quem somos nós sem o Espírito Santo? Quem somos nós? As pessoas cheias do seu achismo. Eu acho que é assim. Bem, na minha convicção eu penso que é assim. Quem já me pediu conselho aí? Você que é membro da Boa Palavra e já me pediu um conselho, você deve ter lembrado que eu digo, tá, irmã, depois eu lhe digo, vamos orar. Eu mais na frente eu lhe digo, porque ele falar na hora, você pode falar na carne. E é muito bom quando se quer um conselho, quer uma direção de Deus, a gente se limpar primeiro. Não é assim quando você vai para uma audiência, falar com um juiz de carne e osso? Você toma banho, se perfuma, bota uma roupa adequada, se possível um terno. Vou para uma audiência, não vou entrar na sala do juiz. Para falar com o juiz dos juízes, é de todo jeito? Você está enganado. Porque tem gente que está, eu oro, eu clamo, eu congrego, eu falo com Deus, a hora que eu chamo, a hora que eu falar ele vem. Será que vem toda hora? Porque Deus, ele é muito detalhista, igreja. Quando Deus exige um coração quebrantado, você sabe o que é um coração quebrantado? É deixar de lado o que eu penso e o que eu acho. É deixar de lado a minha soberba, o meu orgulho, e me esvaziar. Lembra de Naamã? Você lembra de Naamã? Comandante, de alta patente, homem influente, homem poderoso. O que é que Deus está fazendo com os homens poderosos da terra? Está fazendo descer um por um. Quem somos nós? Quem somos nós? Aí Deus falou aqui, filhos rebeldes estão tomando conselhos, mas não de mim. Tem muita gente se aconselhando. O pastor falou, Deus falou, não sei quem falou, mas vamos fazer assim.
Lembra de Ananias e Safira? O combinado dos dois em que deu a morte dos dois. Meu amado, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vou te falar uma coisa. É preciso descer. Tem gente que está morrendo primeiro espiritualmente. Se não vigiar, o pior vai vir. Pode acreditar. Pode acreditar. Se não abrir os olhos, o pior vai vir. E se você olhar aqui, o texto é profundo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. E agora? Porque o diabo está entrando nos corpos. Porque o diabo está entrando nos corpos e atingindo as pessoas. As pessoas estão sem o Espírito Santo. Essa é a verdade. Estão desprotegidas. Pastor, como identificar uma pessoa cheia do Espírito? É no pel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 ei? Não. Estão brincando. Outro dia eu vi um camarada aí que compartilharam, me mostraram, o cara dentro dos matos, pei. Eu digo, eita meu Deus. Ai. O Espírito Santo é mais do que munganga. O Espírito Santo é proteção, é revestimento. Para você ver, eu que estou aqui, ó, eu que estou aqui. Pegaram várias fotos minhas, botaram na macumba, no caixão, em boca de sapo. Só não botaram na boca do boi porque é muito caro. E eu estou aqui. É porque eu sou perfeito? Não. Sabe por quê? Porque há um revestimento. E esse revestimento, ele tem que ser mantido limpo, não é assim? Quando você vai para um lugar organizado, que veste uma roupa de preferência branca, como a Bíblia fala, vestimentas brancas, você tem um maior cuidado. Não pode se escorar em todo canto. Se vir alguém com a mão suja, eita, não toque em mim não, vai melar minha roupa. Então a maior identificação de um crente cheio do Espírito não é no telelelelelelei, não. É a vida dele brindada. Rapaz, é macumba que lançam contra ele. Já tentaram de tudo para arrebentar ele ou ela, mas ele está ali de pé. Ela está ali de pé. Veja o que você já passou e está passando até hoje. É luta, a senhora enfrenta batalha, é luta no casamento, é luta na família. Se brincar, a própria família quer puxar seu tapete, mas você está aí de pé, você está aí firme. Porque o Todo-Poderoso é contigo. O Todo-Poderoso é contigo. Não troque essa cobertura pelos seus achismos, pelo seu eu. Se esvazie. Desça para que Deus te levante. Ai dos filhos rebeldes. Tomam conselho, mas não do Senhor. Ei, antes de ouvir tua vizinha perturbada, antes de ouvir teu fulano perturbado, vai ouvir a voz do Espírito. E não vai pensar que é de todo jeito, não. Te consagra, te separa. É muito fácil ler a Bíblia, está escrito aqui, ali. E daí? Eu já vi Bíblia aberta em terreiro de macumba. Eu já vi determinados encostos citar texto da Bíblia. Não adianta se iludir. Paulo disse: sede santo porque ele é santo. Você não vai virar anjo, não. Separe um dia de consagração. Ore, peça a Deus discernimento, fecha a brecha, te conserta. Aí Deus vai te dar conselho. Mas na carne, o diabo te engana com a Bíblia na mão. Eu já vi gente dizer: pastor, eu vou fazer assim, assim. Está aqui escrito, viu? Marquei de caneta para o senhor ver. Me mostrou. Rapaz, tem certeza que foi o Espírito Santo? Claro, eu fui para o monte, eu orei a noite toda. O senhor acredita que eu amanheci o dia no monte? Choveu, me molhei.
Até hoje o cara está perturbado, nunca mais se aprumou. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe trabalhar. O diabo não dá mole para ninguém. Se ele enganou a terça parte dos anjos, imagine eu e você, comedor de cuscuz. Imagina, não ora não. Fica aí lendo a Bíblia de todo jeito, fica aí. Olha o que Deus falou, olha o que Deus disse aqui. Ai dos filhos rebeldes que tomam conselho, mas não de mim. Quando vier um ímpio, ainda que seja um crente, cheio de acismo, já olha a vida do camarada. Jesus deu a dica, conhece a árvore pelo fruto. Começa a ver a árvore pelos frutos. Mas nada de achismo. Conselho de Deus exige uma aliança com o Espírito Santo. A cobertura do Espírito Santo estando em você, o conselho de Deus é sério, é garantido, é real na sua vida. É real. Quando você disser, estou tão fraco, estou tão na carne, não estou mais quem eu era, eu estou me sentindo meio balançado, a carne fumega para lá, fumega para cá. Não adianta, meu irmão. Sabe quem vai te dar o conselho? O diabo. Se brincar usando até a Bíblia, cuidado. Os filhos rebeldes não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Lembra de Saul? Lembra? Que Deus não quis falar com ele de todo jeito. Ele terminou indo consultar uma bruxa. Por isso que você vê que tem crente que às vezes sai da igreja e vai para macumba. Vai atrás do encosto. Sabe por quê? Porque Deus não quer falar. Deus é obrigado a falar? Deus não é obrigado a falar. Ele não quis falar com Saul. E a última vez que Deus falou com ele foi usando Samuel para dizer, olha, eu te rejeitei. Eu te rejeitei, Saul. Não adianta. E Saul estava cheio de achismo, hein? Pensava eu que o teu servo não vinha e eu me atravessei para fazer o sacrifício. Tem gente sofrendo por causa dos seus achismos. Pensava eu que não ia dar em nada. Eu abri essa brechinha porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então continue. Mas Deus marcou o nosso encontro para entregar. E serve para mim, serve para você. Eu não sou melhor do que você que está aí, não. Não sou. Nós estamos no mesmo barco. Só deixemos de lado o nosso eu, o nosso achismo. Quando a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, vá para a igreja disposto a ouvir o Espírito Santo falar. Vai lá, não entra ali para contender, eu vou questionar, não. Entra ali humilde, entra ali decidido. Quando ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. É por isso que tem gente apanhando. Mas eu oro, mas eu leio a Bíblia, mas eu canto, eu tenho um cargo. Você pode ter uma carga, imagine um cargo. Satanás que tinha cargo no céu, querubim da guarda, Deus apertou, imagine a gente. Meu Deus, vamos descer, igreja. São 22h57. Pega o seu copo com água, nós vamos orar. Depois você lê o texto todo. Isso aqui é real, é pra gente. Quando você ouvir a voz de Deus, cuidado para não trocar essa voz pela voz dos ímpios, dos caídos, dos rebeldes. Fique esperto, fique atento. São 22h57. Isso é muito sério. Nós vamos orar. Pegou aí o seu copo com água? E se você não concorda, pode ficar à vontade. Deus confirma a palavra. Não está escrito? Ele confirma com o nosso espírito. Deus abençoe Ana Paula, meu corpinho 2, Vera, Dona Maria Gomes. Quem está aí mais? Irmão Honório, Cláudia. Quem está aí? Quem pegou esse mocotó logo cedo? Eita, tô aqui pegando fogo, meu Deus do céu.
É muito forte, meu irmão. Olha a sensação de sentir Deus lhe usar. Parece que o cara está numa academia, o corpo pega fogo, o ar está ligado aqui, eu estou com calor. Ah, o Espírito Santo é forte. Érica Maria, Deus abençoe. Silvânia aqui no Instagram. Jamile, Jaqueline Cruz. Maria, mãe de Carla, Deus abençoe. Eita, povo de fé. 22h58. Quem está na fé para oração aí? Jacivaldo, Deus abençoe, meu irmão. Manu, Mari, Deus abençoe. O irmão Tita 2, Edivaldo Leandro. Luciene, Deus abençoe. Paulo Sena de Paulista, o homem de fogo. Nós vamos orar. Miriam, ô amiga, Deus abençoe. É muito forte, nós vamos orar agora, hein? Nós vamos orar. Se você descer o Egito, Deus, me perdoa, me limpa. Abra uma consagração, faz um jejum de tudo, de água, de tudo, para Deus te dar direção para aquele assunto que você quer tratar, para aquele assunto que você quer ver solucionado, para aquela porta que você quer ver aberta. Faça a sua consagração. Faça, porque Deus te ama e quer o melhor para você. Minha mãe me pegava, me apertava, o cipó de goiaba bom. Davi, isso é pro teu bem. Zup, pá, tome cipó de goiaba. Eu ficava todo cortado. Às vezes Deus dá uma cipoada na gente daqui, dali. É uma guerra. Deus dá uma guerra. Ana Paula, Deus abençoe. Cleide, 23 horas nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que Deus, Ele vai tocar em nossas vidas. Pega o seu copo com água aí. O meu está aqui. Prepare aí para a oração. Segure. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, perdoa as vezes em que descemos ao Egito. Perdoa as vezes, meu Deus, em que estamos andando na sombra do Egito, meu Pai, seguindo o nosso coração enganoso, corrupto. O Senhor até disse: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Então nos perdoa, Senhor. Que estejamos limpos, livres da soberba, do orgulho, para ouvir a Tua voz. Ah, meu Deus, visita essa pessoa, Pai, que talvez está padecendo porque não ouviu Tua voz. Talvez está padecendo porque ouviu o próprio coração, o seu eu, e ela hoje geme, chora por dentro, está vazia. Mas nós oramos agora, meu Pai, nos humilhamos, clamamos a Ti, Senhor. Limpa, Deus, agora a nossa mente, Senhor. O Senhor disse que os filhos estavam perdendo a cobertura do Teu Espírito pelo fato de descer ao Egito. Então, Deus, que o Senhor nos purifique agora, que o Senhor tire de nós aquilo que não provém de Ti, meu Deus, que o Senhor tire de nós aquilo que impede o Senhor de se aproximar de cada um de nós. Então, meu Deus, visita essa pessoa. Ore, meu irmão, você que estava descendo o Egito, você que desceu, você que estava como Faraó, endurecido, não quero ouvir ninguém, eu sou eu e acabou. Desce agora, é hora de descer como Naamã. No último mergulho ficou livre da sua lepra. Então receba aí a limpeza espiritual, receba aí a limpeza de Deus agora. Jesus está te limpando. Seja livre desse mal, desse pensamento, dessa mente carnal, dessa dúvida. Eu profetizo agora a sua vitória. Oh, meu irmão, clame, chame por Ele agora. A mão dele te alcança nesse momento. Se você crê nisso, pode adorá-lo. Se você crê nisso, agradece a Ele por Ele abrir teus olhos com essa palavra. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo, meu Pai. Levanta essa pessoa, Senhor, dê sabedoria, Deus, que ela desça agora e se levante para a glória do Teu nome. Consagra, Senhor, essa água,
que seja como um imunizante, nos limpando, Senhor, do nosso eu, da soberba, trazendo de volta o teu espírito para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu abençoo em o nome de Jesus. Beba com muita fé. Beba, clame, pode decretar aí a sua vitória no nome de Jesus, porque Ele mesmo disse: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, que eu sou o teu Deus, e Ele te dá a vitória, te dá o livramento nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Ouça a letra desse louvor. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você estava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar.
morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Que maravilha, hein? Deus ilumine vocês, meus amigos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Guarde essa palavra. Se alegre, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai se ver lá na varanda, tá? Se você entrou aí e não pegou a palavra do início, volta daqui a pouquinho. Veja que Deus vai falar com você, tá bom? Forte abraço a todos. Deus abençoe os amigos aqui, ó. Jamile, Jaqueline, quem mais? Cadê? Silvânia, Deus abençoe, e todos vocês aqui do nosso Instagram, tá? Forte abraço. 15 para meia-noite eu vou estar lá fazendo a live, tá bom? Lá a oração da meia-noite. Então carrega teu celular, 15 para meia-noite a gente se encontra. Tchau, tchau.